Saudações, estudante! Bem-vindo à aula 40 de Física do projeto preparado da Fundação Matias Michelini. Vamos testar os nossos conhecimentos sobre eletricidade com alguns exercícios? Vamos lá! Questão 1. Acerca dos fenômenos elétricos no átomo, analise as assertivas a seguir. Primeiro, cargas iguais se atraem enquanto as opostas se repelem. Segundo, os elétrons, juntamente com os nêutrons, formam o núcleo atômico. Terceiro, material condutor é todo aquele que consegue trocar prótons com facilidade. Quarto, material isolante é todo aquele cujos elétrons estão fortemente ligados ao núcleo. É correto o que se diz em... Pausa para você pensar um pouco e daqui a pouco eu venho com a resposta. E aí, será que você acertou? Vamos ver então? A primeira assertiva fala que cargas iguais se atraem enquanto as opostas se repelem. Na verdade é o inverso, né? As iguais se repelem e as opostas se atraem. Então a primeira já está errada. A segunda diz, os elétrons, juntamente com os nêutrons, formam o núcleo atômico. Também está incorreto. O que forma o núcleo atômico são os prótons com os nêutrons. Terceira, material condutor é todo aquele que consegue trocar prótons com facilidade. Também está errado. Os prótons estão no núcleo. O que são trocados com facilidade são os elétrons que estão afastados do núcleo. Por fim, a quarta fala, material isolante é todo aquele cujos elétrons estão fortemente ligados. Essa sim está correta. O material isolante não consegue trocar elétrons com facilidade devido à interação com o núcleo ser muito forte. Portanto, a alternativa correta, letra E. Questão 2. Duas esferas metálicas e eletricamente neutras, A e B, estão montadas sobre duas bases feitas de um material isolante. Usando o bastão negativamente carregado, se conduz o experimento seguindo os seguintes passos. Primeiro, com as esferas separadas, aproxima-se o bastão da esfera A. Segundo, mantendo o bastão no lugar, aproxima-se a esfera B, de modo que ela toca a esfera A. Terceiro, mantendo ainda o bastão no lugar, separa-se a esfera A da esfera B. Quarto, afasta-se o bastão para longe. Após o experimento, as esferas A e B terão, respectivamente, cargas, letra A, neutra e neutra, letra B, positiva e positiva, letra C, negativa e negativa, letra D, negativa e positiva, ou letra E, positiva e negativa. Uma pausa para você pensar, recomendo você fazer um desenho para poder entender bem o esquema e daqui a pouco eu venho com a resolução. Muito bem, vamos resolver a questão 2. E para isso, vamos repetir o experimento que foi dado passo a passo no enunciado. O primeiro passo foi aproximar o bastão negativamente carregado da esfera A. O que vai acontecer quando a gente fizer isso? Bem, pelo princípio da indução, se o bastão está negativamente carregado, ao aproximar de A, que estava neutra, isto é, o número de cargas positivas é igual de cargas negativas, haverá uma separação como a gente vê na figura. As cargas negativas vão querer se repelir, ou seja, vão ficar o mais longe possível, enquanto as cargas positivas vão querer se atrair, portanto vão ficar mais perto possível. E daí haverá essa divisão como a gente vê na figura. Do lado direito as cargas negativas, do lado esquerdo as cargas positivas. O segundo passo é pegar a esfera B, que também estava neutra, e encostar na A. Pelo princípio da eletrização por contato, as cargas vão se distribuir pelas duas esferas. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no primeiro passo. As cargas negativas agora vão poder ficar mais longe ainda, como a gente pode ver na figura. E as positivas vão continuar no lugar onde estavam. Então é como se as duas esferas que agora estão encostadas fossem uma só. E continua havendo a segregação ou a divisão de cargas pela indução provocada pelo bastão. O terceiro passo do experimento é afastar o bastão. Bem, tirando o bastão, a indução ela vai se cessar, mas a divisão de cargas continua a mesma. As cargas que estavam do lado esquerdo positiva vão continuar no lado esquerdo e as cargas que estavam do lado direito, as negativas, continuarão do lado direito. Por fim, o último passo é afastar as esferas e daí novamente nada se alterará. A esfera A vai ficar com as cargas positivas, já que estava mais próximo do bastão, e a esfera B com as cargas negativas. Portanto, no final das contas, a esfera A ficará com carga positiva e a esfera B ficará com carga negativa.
Sendo assim, a alternativa correta, letra E. Questão 3. O chuveiro elétrico é um eletrodoméstico bastante utilizado, especialmente em locais onde o inverno costuma ser rigoroso. Ele funciona graças a um fenômeno físico chamado 1. Tal efeito é provocado quando uma 2. Elétrica atravessa um condutor e devido a 3. A energia elétrica pode ser convertida em energia térmica. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Pensa um pouco, volta nas suas anotações aí, daqui a pouco eu venho com a resposta. E aí, será que você acertou? Bem, vamos ver uma por uma, né? A primeira lacuna está na frase que o chuveiro elétrico funciona graças a um fenômeno físico chamado de... O fenômeno físico em questão é o chamado efeito Joule, que é quando uma corrente elétrica atravessa um condutor e devido às colisões dos elétrons com outras partículas, gera-se calor. Então daí a gente já pode marcar a letra E, que é a única que tem como a primeira o efeito Joule. Mas vamos analisar as outras. O efeito é provocado quando uma corrente elétrica atravessa o condutor, né? Como eu acabei de falar, a corrente atravessa, os elétrons colidem com outros átomos, com outras moléculas, e daí produz-se calor. E devido à resistência, que é essa capacidade de resistir, como o nome já diz, de dificultar a passagem da corrente, e isso acaba provocando aquecimento. Portanto, a alternativa correta, letra E. Questão 4. Observe o circuito a seguir. Primeiro, o circuito só funcionará se a chave S1 estiver fechada. Segundo, as lâmpadas 1, 2, 3 e 4 estão todas em série. Terceiro, caso a lâmpada 3 queime, apenas a 2 irá funcionar. Quarto, ao chegar no ponto A, a corrente se divide e ao chegar em B, se soma novamente. Análise de circuitos. Um tempinho para você pensar, daqui a pouco eu venho com a resposta. E aí, será que você acertou? Bem, a questão pede para a gente analisar quais assertivas estão corretas. A primeira fala assim: o circuito só vai funcionar se a chave S1 estiver fechada. Isso está correto. Observe o desenho. A chave S1 está antes do circuito, né? Antes dos elementos resistivos. Se ela estiver aberta, impede o fluxo de corrente, portanto o circuito todo desliga. A primeira já está correta. A segunda fala: as lâmpadas 1, 2, 3 e 4 estão todas em série. Isso não está correto. Para estar em série, todas as lâmpadas precisam compartilhar da mesma corrente. Observe o desenho. Você vai ver que as lâmpadas 1, 3 e 4 estão no mesmo fio, portanto compartilharão da mesma corrente. Essas estão em série. Mas a lâmpada 2 está em outro fio, portanto vai receber uma outra corrente e aí está em paralelo. Sendo assim, a assertiva 2 está errada. A assertiva 3 fala: caso a lâmpada 3 queime, apenas a 2 irá funcionar. Isso também está correto. Se você observar o circuito, se a lâmpada 3 queimar, vai provocar uma abertura nesse fio. E daí as lâmpadas 1 e 4 que estão no mesmo fio vão se apagar. Porque uma vez que o circuito for aberto no ponto 3, o fluxo de corrente vai cessar. E aí ela vai passar somente pela 2. Portanto, a terceira está correta. A assertiva 4 fala: ao chegar no ponto A, a corrente se divide e ao chegar em B, se soma novamente. Isso também está correto. Como vimos na aula, ao chegar em um nó, a corrente se divide, mas ela precisa ser conservada. Portanto, o valor que sai da bateria é o mesmo que volta. Sendo assim, também está correta. Alternativa correta, letra C. Questão 5. Um circuito possui várias lâmpadas conectadas, de tal forma que a resistência de todas elas juntas é igual a 1 kΩ. Qual deve ser a tensão elétrica fornecida para que a corrente máxima seja de, pelo menos, 0,25 amperes? Letra A, 250 volts. Letra B, 350 volts. Letra C, 400 volts. Letra D, 800 volts. Ou letra E, 1000 volts. Uma pequena pausa para fazer o cálculo e daqui a pouco eu venho com a resposta. Vamos resolver a questão 5. O enunciado nos forneceu algumas informações. Primeira delas, a resistência total do circuito, 1 kΩ. Caso você não lembre, quilo é o prefixo que a gente usa na física para substituir 1000. Portanto, 1 kΩ é a mesma coisa que 1000 ohms de resistência. A questão também nos forneceu a corrente que deve ser máxima.
no caso 0,25 amperes. E ele pergunta qual deve ser então a tensão, ou a DDP. Para isso nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm, que fala que a corrente total é a razão entre a tensão total e a resistência total. Trocando os valores, temos que corrente 0,25 igual a tensão U dividido pela resistência, que é 1000. Se você, assim como eu, não gosta muito de trabalhar com número decimal, você pode substituir por uma fração. 0,25 é a mesma coisa que 1/4. Portanto, fica 1/4 é igual a U sobre 1000. Agora é só fazer meios por extremos. E aí você vai ter, no final das contas, que U é igual a 1000 dividido por 4. Fazendo essa divisão, temos que a tensão que o circuito deve ter para produzir essa corrente desejada é de 250 volts. E essa foi a nossa aula de hoje. Continue praticando para assim você poder sanar as dúvidas e ficar bem afiado no assunto. Bons estudos e até a próxima aula.